Olá, seja bem-vindo neste novo programa Nova Vida, patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero deixar a saudação em nome de Jesus Cristo para que você receba a sua bênção, sua graça, a sua paz. Quero convidar também você a estar nos visitando em nossa igreja, e assistindo e participando dos nossos cultos de adoração ao nosso Deus eterno. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu estava lendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Estava pensando nesses dias atrás como o ser humano é presunçoso, como ele é arrogante. E não era para ser assim, não. Nós fomos criados, o ser humano foi criado inocente, mas através do pecado, realmente ele acabou se transformando em uma delas, em arrogante, né? Presunçoso. E nós vemos isso desde alguns textos lá do Antigo Testamento. Nós podemos ver também, em algumas ocasiões, na nossa época, né? E que quanto o homem é presunçoso. Mas mesmo diante disto, nós encontramos nesse texto, que eu vou repetir, mas temos este tesouro em vaso de barro. O que é esse tesouro? É a palavra de Deus. E quem é então esse vaso de barro? Somos nós, que para mostrar que apesar de nós sermos falhos, fracos, pequenos, Deus pode nos usar. E ele vai dizer aqui, para mostrar o poder que tudo excede, que provém de Deus e não de nós, e não do ser humano. Então, repetindo, quem é esse vaso? Quem é usado por Deus? Somos nós. O Deus está usando o ser humano para servir como vaso de barro. Aparentemente, estamos diante de uma contradição. O ser humano não é presunçoso, não é arrogante. Como é que ele está, então, nos usando, né? Paulo está estabelecendo aqui um duplo contraste. De um lado, o tesouro da luz do Evangelho, com seu extraordinário poder de Deus, e do outro, a insignificância e fraqueza humana. De certa forma, Paulo está então mostrando aquilo que ele vai falar em Efésios, capítulo 3, versículo 8, onde está registrando que Paulo, sendo o menor dos menores de todos os santos, foi-lhe concedida a graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Parece que ele estava dizendo, em outras palavras, eu sou o vaso. Em outras versões fala o pote. Eu sou o vaso de barro. Por que então nós somos usados por Deus? Paulo, ao falar temos esse tesouro, está se referindo às boas novas da salvação, que recebemos através de Jesus Cristo, dádiva esta de valor inestimável. E na sequência desse versículo, versículo 7, ele vai dizer que, quando é mencionado o pote de barro, é que nós estamos diante de uma ilustração com respeito ao corpo e mente do ser humano que somos nós, que somos finitos e facilmente quebrados. Na sua parte seguinte, na parte B do versículo, ele vai dizer, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Quando o poder de Deus é revelado em homens insignificantes, o resultado é extraordinário. Foi assim naquele grupo de pescadores humildes e incultos que foram capacitados pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho das Boas Novas.
conforme depois consta em Atos capítulo 1, versículo 8. O que fazer então? O que nos deixa preocupado é que parece que muitos não querem ser potes de barro. Algumas linhas chamadas evangélicas entendem que o bom senso, ou de bom senso, é ser mais precioso que o ouro. Para estes, o poder não está exatamente em Deus, na capacidade humana em determinar o que ele quer receber. Ou seja, segundo o novo evangelho que está sendo pregado, o poder de Deus passa a ficar em segundo plano. Muitas vezes as pessoas lotam as igrejas por causa do tesouro, não por causa do tesouro inestimável, mas por causa dos potes de barro que querem se transformar em potes folheados a ouro. Eu quero, apenas completando, uma boa parte dos cultos hoje não é mais direcionada a Deus, mas sim a uma espécie de culto à sua autoestima. O foco não está no triunfo de Cristo, mas no triunfo de homens sobre outros homens. Parece que o buscar a Deus em primeiro lugar perdeu seu valor. Esqueceram também daquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 7, 24. Miserável homem que sou. Está bem claro que é no contraste entre a minha incapacidade e o extraordinário poder de Deus que se revela a sua maravilhosa graça, permitindo que este inestimável tesouro seja guardado em nós, mas que nós também temos que transmitir esse tesouro que está sendo confiado a nós. Quando caímos na realidade de que somos apenas vasos de barro e que a autoridade do Evangelho não está em nós mesmos, mas em Deus, não nos resta outra coisa a não ser dizer, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Está em Romanos, capítulo 11, versículo 36. A minha oração, então, é que nunca venhamos a nos esquecer que somos potes de barro. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, querendo assim Deus.